bem-vindos ao primeiro Como Recrer. Meu nome é Emerson Vamondes e eu estou muito feliz de poder participar dessa iniciativa, desse congresso. E nessa palestra eu vou falar para vocês um pouquinho do coaching e do recreador. Como transformar os seus dias em sonhos realizados. Seja em que área for, seja em qual atuação você se encaixa. Esse vai ser o conteúdo que nós vamos abordar aí com essa palestra. Primeiro, falando um pouquinho do Emerson Vamondes, quem sou eu? Eu sou um profissional que hoje atuo com treinamentos comportamentais, cursos entre programação neurolinguística, coaching e há mais de 12 anos já fazendo essas atividades. Sou engenheiro de formação, pós-graduado em administração de empresas, e com uma experiência de 20 anos, 19 anos em setor automotivo, com a parte de engenharia, e ao longo desse tempo todo eu fiz uma grande transição de carreira, saindo de uma área totalmente técnica para lidar com uma área comportamental. E isso eu acho que vem bem a calhar com o conteúdo desse congresso aqui, pois a gente fala de como transformar as coisas em sonhos que vale a pena acontecer isso. Então eu fiz essa transição de carreira um dia. Foram, como eu disse, 19 anos numa área totalmente técnica, mas eu sempre gostei muito de lidar com pessoas, de fazer a parte de organização de grandes eventos, de fazer a parte de o trabalho com que as pessoas pudessem entregar o melhor delas para gerar esse resultado, né? Isso sempre foi existindo aqui do lado de dentro e eu cada vez mais querendo conhecer, fazer as coisas acontecerem, e essa transição aconteceu de uma maneira natural. Eu já atuo, como falei para vocês, há mais de 12 anos em treinamentos comportamentais, em treinamentos de liderança, em treinamentos com programação neurolinguística, treinamentos com coaching. Hoje, em específico, eu sou responsável por todo o curso de formação de coaches, pessoas que atuam com isso. E as pessoas que participam do Com Recrer, do Celeiro, alguns deles inclusive já participaram dos cursos de formação, podendo trazer todos esses ganhos, podendo trazer toda essa evolução para o dia a dia deles. O dia a dia, seja em casa, seja no trabalho, seja com os amigos, seja com a família. Então essa experiência, ela é uma experiência bastante rica, né? Falar um pouquinho do que o coach pode ajudar nesse sentido, para mim é uma coisa muito prazerosa, porque foi dentro do processo de coaching, dentro de conhecimento sobre coaches, que eu comecei a estruturar toda a mudança existente, principalmente na minha área profissional. Claro, geraram reflexos pessoais, geraram reflexos com amigos, mas essas mudanças elas foram muito bem estruturadas. Estruturadas a tal ponto onde foi capaz de encaixar cada uma das coisas importantes para serem feitas para gerar o resultado que eu desejava alcançar. E quando a gente fala deste congresso, eu acho que ele foi um sonho que hoje ele já é realidade. Um sonho que um dia surgiu de unirem pessoas com os mesmos ideais, unirem pessoas interessadas em levar um conhecimento diferente para outros que queiram saber como fazer, como que eu posso evoluir, como que eu posso aprender. E eu acho isso uma mágica muito grande, né? E quando falo de magia como que eu transformo algo em realidade? Porque se você pensar em sonhos, eu te convido a fazer um exercício agora. Talvez você já tenha tido alguns sonhos na sua vida que você deixou de lado. Isso é bem possível que tenha acontecido. Talvez tenha uns sonhos na sua vida que você tenha feito ele acontecer e você nem sabe qual foi o caminho executado para que esse sonho se tornasse uma realidade, né? E quando a gente fala em sonhos, algumas pessoas dão o nome de meta, outras o nome de objetivo, que na verdade essa denominação ela é muito similar, depende da referência com a qual você usa. Eu acredito sim que exista sempre um caminho para chegar nesses objetivos. E quando a gente fala desse caminho, esse caminho não precisa ser o caminho, não necessariamente o mais curto, nem também um caminho mais longo, e sim o melhor caminho para fazer isso acontecer. E toda essa transição existente que eu pude viver na pele, eu acredito que talvez você já tenha vivido de alguma forma. Talvez já tenha passado por situações onde você mesmo tenha se questionado. Poxa, será que esse caminho é o caminho adequado que eu estou seguindo? Será que o que eu desejo para mim é realmente o que vale a pena?
Ou será que aquela situação em que eu vejo, por exemplo, um colega ter um resultado diferente? Será que isso seria o melhor para eu fazer? Então esses questionamentos talvez sejam naturais de acontecer. E nessas horas é bem possível que você se pergunte, o que eu faço agora? E com a estrutura do processo de coaching, com a estrutura dessa poderosa ferramenta, é bem capaz de você nem ao menos se questionar mais conhecendo isso, a ponto de falar, poxa, existem passos que podem ser seguidos. Esses passos, quando eu falo para você, são as ações que você possa seguir para chegar onde você deseja. Porque o processo de coaching, se eu for dar um nome para um processo de coaching, coaching seria o quê? Você sair de um ponto A e chegar até um ponto B. Essa transição do seu ponto A até o ponto B, ela requer um trajeto, um percurso, uma trajetória. E esse percurso, ele nada mais é do que o caminho que você deve escolher para isso acontecer. Então algumas pessoas me questionam, às vezes, Emerson, como que eu faço para realizar determinado objetivo? Como eu faço para seguir em direção a algo que eu planejo há tanto tempo e parece que eu não consigo sair do lugar? A resposta mais comum é fazê-las pensar. Fazê-las pensar sobre qual ponto de vista. Será que esse ponto onde você deseja chegar é um ponto que você já pensou a respeito disso? E aí na maioria das vezes as pessoas falam, sim, já pensei, é isso que eu quero, eu me dedico para isso, esses resultados eu quero que eles aconteçam por conta da minha carreira, por conta do meu lado pessoal, por conta de áreas importantes da vida. E aí a pergunta que muitas vezes as pessoas não sabem responder, que é quando eu as faço da seguinte forma: e você sabe aonde você está hoje na sua vida? Esse questionamento de saber aonde você está hoje na sua vida, ele é o passo mais importante para a realização de qualquer objetivo. E quando eu falo realização de objetivo, não é um objetivo astronômico que talvez você nunca tenha pensado em como fazer. Pode ser um objetivo simples de eu fazer uma atividade física 2 vezes por semana. Mas faz 6 meses que eu não consigo levantar da cama para fazer essa atividade física. Então esses passos, eles são importantes de serem definidos, mas eles não conseguem ser traçados se você não sabe qual é o seu ponto de partida. Quando eu falei no processo de coach que é você sair de um ponto A e chegar num ponto B, se você não sabe exatamente aonde é esse ponto A, você não consegue sequer dar um passo para começar essa caminhada. Então esse entendimento, eu convido você a fazer uma nova reflexão. Como que anda a sua vida hoje? Como que anda as áreas importantes aí do seu dia a dia? Quando nós falamos aqui no congresso sobre recreadores, ele não foi voltado única e exclusivamente para pessoas que talvez trabalham com recreação. Nós temos N profissionais envolvidos para que esses eventos aconteçam. Então eu tenho desde a pessoa que trabalha com a recreação, eu tenho empresários, donos de locais onde utilizam da recreação para fazer acontecer grandes eventos. Eu tenho professores que queiram ensinar e usam a recreação para ter o melhor, por exemplo, dos seus alunos. Por exemplo, aspectos pessoais. Você possa se perguntar o que são esses aspectos pessoais. E aí nessa hora eu digo para você o seguinte: como está a sua vida desse lado pessoal? O que você tem feito da maneira como você gostaria nesses aspectos? Outros exemplos são aspectos profissionais. Será que você está tendo o resultado que você gostaria no seu âmbito profissional? Na verdade, será que você está trabalhando do jeito que você gostaria ou do jeito que você planeja no seu aspecto profissional? Então essas áreas da vida, quando nós falamos do processo de coaching, elas são áreas que estão sempre unidas e acabam trabalhando em conjunto, né? Porque algumas pessoas me dizem, Emerson, como que eu consigo fazer? Poxa, eu tenho um grande sonho, um grande objetivo profissional a ser realizado. Só que a pessoa vai, se dedica, encontra ações, caminhos e de repente ela atinge esse objetivo profissional. E talvez você possa estar aqui especializando em alguma coisa para chegar no grande objetivo. Só que aí eu
tenho um conselho a te dizer: não esqueça das outras áreas existentes na sua vida. Porque senão você se dedica, faz, acontece, se empenha e atinge o seu resultado. Mas quando você olhar para trás, você pode ter perdido seus amigos, você pode não ter um bom relacionamento na sua família, você pode não ter a saúde adequada do jeito que você gostaria, porque essas outras áreas acabaram ficando de lado em consequência de você dar foco a uma única área específica. Então, quando nós falamos desta forma, o que eu desejo é que você faça agora uma reflexão e equalize todas essas áreas. Quais são aquelas que estão com um grau um pouquinho maior? Quais são aquelas que estão com um grau um pouquinho menor de satisfação, por exemplo? Talvez você esteja mais satisfeito com o rendimento do seu trabalho, mas você esteja pouco satisfeito com a sua saúde. Talvez você esteja muito satisfeito com a sua carreira, porque uma coisa é o trabalho que você desempenha, outra coisa é a carreira que você está trilhando, porque você pode fazer algumas atividades que te encaminham para uma determinada carreira, e essa carreira esteja seguindo num caminho adequado, mas o seu trabalho não esteja da maneira como você gostaria. Então, o que eu faço, o pedido para essa reflexão é, principalmente, será que a sua vida ela está balanceada, ou homogênea, ou talvez equilibrada em áreas distintas? E aí, quando nós falamos em processo de coaching, né, o processo que é te levar de um ponto até outro, ou seja, da onde você está hoje, aonde você deseja chegar, talvez você reflita: poxa, muitas coisas estão falhando no meu dia a dia hoje. Se elas estão falhando hoje, como que eu vou conseguir chegar num resultado adequado, num resultado desejado? Talvez você não esteja sabendo exatamente especificar onde você deseja. Então, pontos importantes a serem ressaltados nesse aspecto. Quais são os objetivos que você tem hoje? Se você pudesse pegar agora uma folha de papel, uma caneta, ou até mesmo mentalmente, se você pudesse criar uma lousa mental e começasse a listar itens que são importantes para você. Itens que você deseja alcançar, itens que você sonha, itens que você planeja, itens que você fala assim: nossa, quando eu chegar nesse ponto eu estou realizado. Quais são os principais itens que você colocaria do seu lado? E aí eu gosto de fazer uma reflexão muito grande, que imagine que um gênio, o gênio da lâmpada, chegasse na sua frente agora e ele te dissesse uma única coisa: você tem apenas um pedido. Eu cheguei à sua frente e você é capaz de ter um pedido e eu vou atender esse pedido. Qual pedido você faria? Ou será que você iria se questionar: puxa, será que eu peço isso? Será que eu peço aquilo? Puxa, não sei nem o que pedir agora. Qual é o caminho que eu levo? Infelizmente eu tenho uma coisa a te dizer: é isso. Se nem você sabe o que você deseja para a sua vida, como você quer colocar isso nas mãos de um gênio? Na verdade, o grande gênio, ele está do lado de dentro. Ele está do lado de dentro, que faz com que você encontre caminhos, com que você encontre respostas, com que você encontre ações. E esses caminhos, respostas e ações, eles devem ser alinhados, adequados ao que você deseja, ao que você busca. Na verdade, ao que muitas vezes você nem saiba como fazer no primeiro momento. Isso é verdade também. Mas se você criar essa estrutura e fizer com que aconteça de uma forma adequada, esses caminhos vão sendo trilhados de uma maneira não tortuosa. Porque eu não acredito que para que você alcance alguma coisa você tenha que ralar muito, batalhar, sofrer, fazer acontecer. Não. Eu acredito que você tenha que se dedicar, que você tenha que gerar as ações, que você tenha que fazer com que elas aconteçam e que você seja responsável por isso. Não esperar que alguém te diga qual caminho seguir, não esperar que alguém te diga qual é a melhor forma de executar determinada atividade, determinada tarefa. Eu tenho certeza que muitos ao seu lado, você já viu com que executassem tarefas de uma maneira que você fala assim: nossa, como é simples fazer acontecer. Mas se você tentar fazer da mesma maneira com que eles faziam, talvez você não tenha esse resultado. Então, qual é o grande segredo disso? O grande segredo é descobrir qual é a sua melhor maneira de fazer isso. E aí a gente pode falar um pouquinho mais profundo até mesmo
de sonhos, de objetivo. Porque se você tem sonho, se você tem objetivo, quem irá traçar os caminhos, quem irá fazer com que eles aconteçam, ninguém melhor do que você para isso acontecer. E esses caminhos que vão sendo trilhados e sendo buscados e muitas vezes até mesmo descobertos ou desbravados, eles são caminhos que eles não precisam ser duros. E como que eu faço então, Emerson, para fazer isso acontecer? Essa resposta é você que tem que descobrir. Por quê? Porque vamos imaginar agora que você chegue para uma criança. Você veja uma criança, um menininho ali, uma menininha brincando com um determinado brinquedo na casa dele. Então eu vejo lá a minha sobrinha brincando com uma boneca. Essa boneca, ela é a filha da minha sobrinha. E se eu for falar para ela qualquer coisa diferente disso, ela não vai aceitar. Por quê? Porque ela está transformando aquele sonho em realidade. E aí, qual seria a dificuldade ou o problema que muitas vezes as pessoas dizem, mas não pode ser simples assim. Eu não comprei essa ideia de que não pode ser simples. Eu acho que você pode transformar a sua vida em uma vida simples. Por que você não pode pegar o seu dia e fazer com que ele seja como um sonho realizado de uma criança brincando com um brinquedo? Seja, mais uma vez, no seu trabalho, seja com os seus amigos, seja com a sua família, seja onde for. Porque o grande segredo é transformar o que você tem, a realidade do seu dia a dia, em sonhos realizados. Eu uso o exemplo de criança porque na formação em coaching, que são 9 dias de formação, a primeira coisa com que eu faço com as pessoas ali presentes é fazer com que elas resgatem essas lembranças, fazer com que elas resgatem o que existe lá dentro, porque cada um de nós, tanto eu quanto você aí desse outro lado, tem essas lembranças aí dentro guardadas. Você já passou por essa fase, seja como foi a sua infância, momentos mais alegres, outros mais difíceis, mas eu tenho certeza que você transformou muitas coisas em sonhos realizados. E sonhos simples, como sentar no quintal brincando com um carrinho e achar que você era dono de uma grande concessionária. Ou então pegar as pessoas ali e começar a fazer brincadeiras e achar que você estava animando uma festa de um circo. Então, a maneira simples, a maneira criativa, a maneira pura de fazer esses sonhos virarem realidades, você pode viver no seu dia hoje. Mesmo que você pense, poxa, mas eu cresci, mas eu já sou um adulto, eu tenho responsabilidades. E quem disse que responsabilidade invalida de você usar sua criatividade? Talvez você possa trabalhar com muitas coisas que exijam sua criatividade, ou talvez não. Talvez você possa usar muitas coisas que dependam do seu empenho, ou talvez não. Então, o grande segredo é, independente da situação, independente do momento, independente do local, como fazer isso acontecer? E por que essa união entre o coaching, entre o tema recreação, ele me chamou tanta atenção? É pelo seguinte motivo. Quando nós pensamos em realizar objetivos, eu tenho a maior absoluta certeza que as pessoas atuando, por exemplo, como recreadores, elas estão realizando não só os objetivos delas, mas os objetivos e transformando sonhos em realidades de muitas pessoas que ali interagem com elas. E quando você percebe que as outras pessoas estão tendo seus sonhos realizados, é a melhor maneira, talvez, de você realizar o seu objetivo. Eu acredito muito que a melhor forma de você realizar um grande sonho seu seja ajudando as outras pessoas a realizarem os sonhos delas. Porque talvez você chegue na sua casa e tem grandes objetivos e você espera do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, coisas que ajudem você a realizar o seu objetivo. E naquele momento eles não podem te ajudar porque eles estão fazendo coisas por eles. Mas será que você questiona eles se eles têm sonhos, se eles têm objetivos? Porque quem tem prioridade em relação a quê? Isso é um outro ponto muito importante que eu gosto de salientar, por que você achar que o seu objetivo ele é mais importante que o objetivo do seu colega, do seu vizinho, do seu irmão, do seu primo, do seu parceiro?
Objetivos são sonhos a serem realizados, metas a serem alcançadas. E quando a gente pensa nessa prioridade, muitas vezes você fala assim, poxa, mas eu preciso da ajuda de alguém para realizar o meu sonho. E você quer que essa pessoa, às vezes você faz uma força, briga e fala, não, precisa ajudar, precisa fazer agora, é hoje, tem que estar pronto amanhã, porque senão isso não acontece. Um desgaste físico, emocional grande, só que aquela pessoa, naquele exato momento, ela estava realizando um objetivo dela. E você sequer perguntou se ela poderia te ajudar. Essa reflexão eu acho muito importante, porque quando a gente fala em buscar algo para um futuro, muitas vezes a gente encontra no meio desse caminho pessoas que possam nos ajudar, mas não significa que elas estão abrindo mão da própria vida para ajudar você. Então esse ponto importante a ser salientado é, será que esse diálogo, essa conversa existem? E talvez você possa perguntar também, né? Poxa, Emerson, para que você está falando isso? O que isso tem a ver? Isso tem muito a ver quando nós falamos em realização, em objetivo. Porque essa troca, essa interdependência existente, ela é impossível de ser deixada de lado. A menos que você morasse numa ilha, que nem um náufrago, né? Por exemplo. Não sei se vocês já viram aquele filme chamado Náufrago. E nem o náufrago foi capaz de viver sozinho numa ilha. Ele teve que encontrar o Wilson e colocar ali do lado, aquela bolinha de vôlei. E ele deu vida àquela bola. Por quê? Porque ele precisava de ajuda, ele precisava de um companheiro, ele precisava de uma opinião, ele precisava ter essa interação. Então essa interdependência existente, ela vai acontecer no seu dia a dia, vai acontecer em áreas importantes. E qual o segredo para lidar com isso? Eu considero que o grande segredo é a comunicação. A comunicação ela é uma grande chave de fazer com que você entenda melhor o outro, com que você faça com que o outro te entenda melhor, porque aí você consegue sim ter resultados mais alinhados a você e as pessoas que o cercam. Porque não adianta você aprender a realizar seus objetivos e sair feito um trator desgovernado, desmatando e derrubando árvores à sua frente. Isso não é uma maneira adequada de fazer acontecer. A maneira mais adequada é usar essa comunicação e perceber, poxa, eu preciso da sua ajuda, eu preciso da ajuda do meu colega, como que eu vou pedir para ele, para que ele me ajude? Será que eu vou poder ajudá-lo de alguma forma? Essa comunicação é algo bastante interessante a ser trabalhado. Por quê? Porque com essa comunicação alinhada e adequada, você percebe que as coisas começam a fluir melhor. E se o seu dia é um dia atribulado, se as suas atividades elas estão uma sobre a outra, que você não sabe exatamente qual caminho seguir naquele determinado momento, talvez seja importante você parar, refletir, colocar ali alguns itens a serem executados, colocar prioridade em cima deles e gerar produtividade diferente no seu dia a dia. Gerando produtividade, você vai ter a capacidade de ir em direção aos seus objetivos e fazer com que eles aconteçam de uma maneira mais adequada. Porque um ponto importante que eu ensino para muitas pessoas que passam pelos cursos, pelas formações, é fazer o seguinte: descobrir o que está por trás de cada objetivo. Porque um objetivo, por si só, ele é pouco perto do existente por trás disso. E esse grande item existente por trás desse objetivo são valores. Valores que todos nós temos. Valores como felicidade, valores como liberdade, valores como alegria, valores como tranquilidade, paz, amor. E quando você descobre o que está por trás de cada um desses objetivos, de cada um dos seus sonhos, esses valores eles acabam sendo combustíveis que vão seguir com você ao longo de toda a jornada. E essa jornada, ela deve, e eu enfatizo esse deve, ela tem por obrigação ser muito mais prazerosa do que o próprio objetivo realizado. Porque ao longo de toda essa jornada é que você vai passar os seus dias, você vai fazer acontecer, você vai gerar as suas ações. E se for uma jornada tortuosa, uma jornada difícil, cheia de sacrifícios, é bem possível, é bem provável que você deixe de lado o seu objetivo. E quando você abre mão de valores que são importantes para a sua própria vida,
Na verdade, o que você está fazendo é abrir mão da própria vida. Porque quando você vai deixando isso de lado, você está deixando coisas importantes para você. E se você deixa de lado coisas importantes para você, é como se você estivesse se deixando de lado. Então acho que essa reflexão ela é muito importante pelo seguinte motivo, porque será que você está fazendo com que os seus valores sejam vivenciados todos os dias da sua vida? Será que os seus valores estão acontecendo nas ações que você gera? E aí você pode pensar ou até mesmo refletir, né, como um grito que viesse lá de dentro. Que valores são importantes para mim? E esses valores eles devem ser definidos dentro do que você estiver fazendo. Na sua atividade profissional, o que você deseja atingir? No seu ambiente familiar, como você deseja que as coisas aconteçam? Com os seus amigos? E assim para todas as áreas importantes. Para a sua saúde, por exemplo. Como que você se sentiria se a sua saúde estivesse exatamente do jeito que você mais imaginou? Então esses valores importantes fazem com que os seus dias comecem a serem dias que começam a acontecer um atrás do outro, com sensações agradáveis, sensações que vão se somando, e à medida que todas essas sensações estão somadas, você percebe que a sua vida começa a ficar uma vida que começa a agir de uma maneira mais equilibrada. Por quê? Porque as áreas da sua vida estão sendo satisfeitas de maneira comparável uma com as outras. Então você está tão satisfeito com a sua saúde, quanto com o seu trabalho, quanto com a sua carreira, tanto com a sua família. E esse equilíbrio entre áreas distintas faz com que a sua vida comece a girar melhor. E eu faço essa analogia de girar porque dentro do próprio processo de coaching nós usamos uma ferramenta chamada Roda da Vida, onde você consegue medir mesmo como que estão essas áreas importantes para você. E quando você mantém um equilíbrio, todas as áreas estão similares e essa roda começa a girar muito mais harmoniosa, muito mais adequada, muito mais equilibrada. E isso começa a refletir em todas as áreas da sua vida. Eu costumo dizer, na verdade, que a vida começa a ficar insuportavelmente prazerosa. Insuportavelmente prazerosa porque você percebe que as ações que você faz geram resultados que nem você imaginava. E isso é possível de ser vivido, sim. Na formação de coaching, deixar muito claro para as pessoas que elas não sabem exatamente o que são capazes de fazer ainda pela própria vida. Na verdade, elas acabam vivendo, contentando-se com pequenas migalhas ou com uma vida, entre aspas, medíocre, do que ela pode viver. Ela pode viver muito mais que aquilo. E na verdade isso vem com esses valores. E quando a gente fala da recreação, quando a gente fala de profissionais ligados a essa área ou profissionais envolvidos com toda essa preparação para que as coisas aconteçam, para que você gere ações, para que você possa fazer cada um dos seus dias melhores mesmo. Por quê? Aí desse lado que vão escolher quais ações deverão ser feitas. E à medida que você escolhe a ação mais adequada, você consegue fazer o quê? Com que os seus dias comecem a acontecer da maneira que você deseja. E lembra daquele caminho que eu mostrei lá no início? Um caminho que pode ser do ponto A para o ponto B. Você que vai escolher qual vai ser esse caminho. E esse caminho será escolhido através das ações que serão geradas por você. Esse caminho será escolhido ou traçado, muitas vezes, pela somatória dos aprendizados que você vai tendo. E um grande exemplo que eu trago até para o processo de coaching é o que eu falei para vocês no início, que a transformação executada na minha vida para fazer uma migração profissional de uma área para outra, talvez tão distinta para algumas pessoas, ela é uma migração que ela aconteceu de uma maneira adequada. Algumas pessoas falam, poxa, você podia fazer isso em mais tempo, outras em menos tempo, mas o tempo mais adequado ali foi o tempo que eu escolhi. E isso foi baseado em ações, em amadurecimento, em aprendizados, em conceitos novos.
E essa transição toda hoje me faz ter a certeza do quanto esse resultado ele é sólido, ele é embasado. Porque não adianta você fazer mudanças na sua vida, você migrar coisas importantes na sua vida, se as bases não estiverem firmes, sólidas. Você pode construir um enorme prédio, um grande arranha-céu, mas se as bases não estiverem firmes, a chance desse arranha-céu vir ao chão é muito grande. Então eu prefiro com que essas bases firmes sustentem desde uma pequena pilastra até um grande arranha-céu. E isso é o mesmo que eu desejo para você, porque eu falo isso com experiências já vivenciadas. A somatória do processo de coaching com a recreação, nós utilizamos muito bem já em alguns eventos, treinamentos que nós fizemos para jovens. Na verdade, como eu disse para vocês, as crianças é que sabem fazer os sonhos acontecer, transformá-los em realidade. E nós, para esse cuidado, unimos tanto a recreação quanto o conhecimento de coaching, programação neurolinguística, e fazer eventos, treinamentos na verdade, acontecidos dentro de acampamentos, para transformar a vida desses jovens, dessas crianças, de uma forma estruturada. Unindo jogos, unindo desafios, unindo charadas, unindo uma série de coisas com vivências que fizeram com que eles entendam muito mais a importância desses valores. Trabalhando muito a parte de comunicação, trabalhando a parte de confiança, porque é uma época da vida onde se exige muito dos jovens que tomem as decisões, escolham quais caminhos seguir, uma série de incertezas, o mundo aí do lado de fora, ele por muitas vezes acaba sendo cruel à medida que você não tem o cuidado ou a maneira mais adequada de lidar com isso. Então esse conceito de unir pontos importantes faz com que nós tenhamos resultados melhores. Pelo menos entregamos ferramentas para que esses jovens saibam lidar. E a resposta depois disso ela é muito positiva. Nós vemos e temos o resultado de pessoas que nos procuram, falam a respeito disso, do quanto a vida é diferente, não só dele, da própria família, das pessoas envolvidas, de parentes que falam, nossa, como meu filho, como meu sobrinho, como meu neto, hoje tem uma vida mais adequada. Ele tinha problemas para ir para a escola, ele tinha problemas de lidar com situações do dia a dia. E a união da recreação, coaching, programação neurolinguística e conceitos faz com que esses resultados sejam diferentes. Então o que eu desejo é que você encontre aí dentro qual o melhor caminho para você seguir. Como uma mensagem, se eu pudesse dar um conselho, entenda de verdade quais são valores importantes no seu dia a dia. Com os seus amigos, na sua profissão, no seu trabalho, na sua casa, quais são os valores que guiam de verdade para que você vá em direção ao que você deseja? Talvez você possa se questionar se o que você deseja realmente é aquilo mesmo. E eu tenho a mais absoluta certeza para lhe afirmar que o que você deseja é aquilo desde que esteja alinhado a valores importantes para você. Valores que talvez você saiba aí dentro que muitas vezes você já abandonou algumas coisas porque você não sentia esses valores. Então um conselho, se eu pudesse dizer 5 itens que deixe marcado aí o que você possa fazer é, o primeiro deles, entenda aonde você quer chegar. Entendendo aonde você quer chegar, você começa a traçar o seu objetivo. O segundo dele, e talvez seja primordial, entenda onde você está hoje. Porque se você não souber onde você está de verdade, você não é capaz de traçar um caminho que te leve ao objetivo que você deseja. É como se você pegasse um GPS. O GPS ele traça rotas para você chegar em qualquer ponto, em qualquer localidade. Mas ele só é capaz de traçar essas rotas se você colocar um ponto de partida. E o mesmo acontece na sua vida. Você precisa saber aonde você está hoje para traçar o caminho aonde você quer chegar. Depois disso, o terceiro item é pense cuidadosamente quais são as ações ou as estratégias que irão fazer com que você comece a trilhar esse caminho. Quais são as ações que você vai fazer
que vão fazer você começar a sair do ponto A e começar a caminhar em direção ao ponto B. Depois dessas ações e estratégias, o quarto item é: verifique se essas ações ou essas estratégias têm valores que são importantes para você. Se essas ações trazem segurança, liberdade, paz, amor, felicidade, e não necessariamente todos esses valores somados, mas valores que estejam por trás desses objetivos aí que você, eu tenho certeza, tem aí dentro. E depois de verificar se essas ações têm esses valores importantes para você, e por que eu falo isso? Porque se esses valores não estiverem presentes nessas ações, é bem possível que você não as execute. E não executando as ações, você vai ficar parado. E ficando parado, você não caminha em direção aos seus objetivos. Então, definindo as ações, perceba se os valores estão presentes em cada uma delas. E por último, e não menos importante, o quinto item é: verifique se essas ações que você escolheu a ser feita, além de ter valores importantes para você, não irão gerar reflexos nas pessoas ou nos ambientes ao seu redor. Porque de nada vale você gerar ações ou fazer com que aconteça as coisas no seu dia a dia se você gerar reflexos que não são tão adequados para as pessoas que estão com você, para os ambientes onde você convive. Porque não adianta você atingir um objetivo e devastar todo o restante. Essa ecologia, esse cuidado, ele deve ser muito bem pensado. Então a somatória desses 5 itens eu deixo como uma mensagem para você e uma reflexão final. Defina onde você quer chegar, saiba o seu ponto de partida, trace as ações ou estratégias para fazer com que eles aconteçam, verifique se por trás dessas ações e estratégias existem valores importantes para você e depois de verificar se esses valores são importantes para você, defina se essas ações não irão gerar reflexos que possam não ser tão positivos para as pessoas ou para os ambientes onde você convive. Seguindo esses 5 passos, eu tenho certeza que você será capaz de atingir os seus objetivos, fazendo a sua vida uma vida insuportavelmente prazerosa. Assim como eu me sinto muito feliz de estar aqui e de uma certa forma poder ajudar, levando essa mensagem, levando essa experiência. Porque de verdade eu não sou um dono da verdade, eu não sou a pessoa que mais sabe sobre todas as coisas. Eu tenho experiências a serem compartilhadas que somam a de outras pessoas e que fazem com que eu cresça também. E essa mensagem, poder compartilhar com você, me deixa muito feliz, porque eu percebo que é capaz de você gerar resultados diferentes no seu dia a dia. E se você for capaz de fazer uma reflexão, que seja, que te leve um passo adiante em direção aos seus objetivos, eu me faço feliz. Fico muito contente de poder participar dessa iniciativa, de participar desse primeiro de muitos congressos que eu tenho certeza que virão pela frente. Me coloco à disposição com os contatos. Fiquem à vontade para questionar, falar, ligar, mandar mensagem, para que a gente possa trocar essas experiências e para que a gente possa juntos sair dos pontos atuais que estamos e chegar em objetivos que desejamos atingir. Um grande abraço para você. Seja muito bem-vindo a essa grande iniciativa que é o ComRecre. Desfrute de todos esses aprendizados que, somados, irão fazer de você um ser humano muito melhor. Muito obrigado pela atenção de vocês.